30 de julho de 2018, dia 30. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo no canal Os Últimos Dias Antes do Fim. E hoje, meus irmãos, eu quero abrir com vocês aqui um estudo, meus irmãos. Estudo não pode ser uma coisa de 15 minutos, de 20 minutos, tá? Vídeos de 10, 15 minutos são pequenas informações, né? Que a gente passa e basta. Mas quando a gente fala de estudo, a gente tem que estar preparado para no mínimo 1 hora de áudio, ok? Então, se você é uma pessoa que está aqui no canal para estudar, esteja consciente que normalmente este é o motivo porque os nossos vídeos têm mais de 1 hora de duração. Ontem terminou um festival de música eletrônica na Áustria chamado Tomorrowland. Esse festival ele reuniu 200 mil pessoas ali no país da Áustria. E tudo fã de música eletrônica. Vários DJs, um depois do outro, foram tocando, soando, e o povo ali no êxtase daquela festa. Para vocês terem uma ideia, essa festa começa meio-dia e termina 1 hora da madrugada. Então é meio-dia, né? O início da tarde até 1 hora da madrugada. Então começa a tocar ele soa, toca as músicas, termina, pega outro, depois outro DJ, e outro. E o povo fica ali em pé, em êxtase. Tem gente que mal apenas vai a casa, come alguma coisinha, descansa e volta. Então a gente vê o mundo, se a gente vê que é para divertir, o povo fica um dia e uma noite inteira dançando, pulando ao ritmo de um transe de música eletrônica, né? Ficam todos ali em transe, todo mundo hipnotizado. Se a gente vê um filme, 1h30, 2 horas de filme, dependente de qual título seja. Se os noveleiros de plantão vão ver uma novela dura no mínimo 1 hora por dia. Por que não, então, a gente não pode estudar a palavra de Deus, né? 1 hora, 1h30, 2 horas, até 3, 4 horas. Por que não? O chato é que porque às vezes a gente acaba perdendo um pouco a concentração. Então, esse estudo que eu vou trazer para os irmãos aqui, ele é bem grandinho, pelo que eu estou entendendo, e Deus tem muito para falar conosco. Aí você me perguntando, e por que você vai trazer esse assunto hoje? Eu tenho entendido, na minha concepção pessoal, de ver o passo em que as profecias estão caminhando, que é como se Deus estivesse esclarecendo para aqueles que buscam como que as coisas estão terminando, o desfecho de todas as coisas. É uma orientação, meus irmãos. Sabe, quando você vai fazer uma viagem de carro, vamos deixar o ônibus, o trem ou o avião. Uma viagem de carro, alguém vai ter que dirigir esse carro. Normalmente a gente tem um mapa, dependendo de onde a gente vai. Quantas vezes pessoas elas viajaram de carro para lugares que elas nunca foram? E elas vão só confiando no mapa, né? No mapinha ali no carro delas. E elas vão saindo da cidade, né? E quando você sai da sua cidade até certo ponto, você conhece de olho fechado, você dirige, pega a estrada principal e vai. Quando você pega a estrada principal, você começa a caminhar nessa estrada, né? Aí o percurso da estrada, você tem uma consciência, esta é a estrada principal. Eu tenho que dirigir nela até uma outra estrada que vai pegar um outro estado. E você vai guiando ali, até que o mapa fala que você tem que virar à direita, virar à esquerda, pegar o túnel, né? E ali você, no percurso da viagem, você vai passando por caminhos que o mapa é que te diz. Vai ali, vira aqui, sobe, desce. Então chega um momento na viagem que a gente está meio, não vou dizer perdido, a gente está orientado pelo mapa, mas existe aquela pontinha, eu tenho que prestar muita atenção, eu tenho que vigiar muito, porque se eu errar uma curva aqui, eu posso perder completamente o rumo da minha viagem, né? Tanto é que nas estradas tem as placas que vão sinalizando as cidades para o lado que cada uma vai, né? E se você vira a plaquinha errada e vai na estrada, não é que no decorrer da estrada, já logo no primeiro quilômetro, está escrito uma nova placa, né? Então, até você entender que você se perdeu, você vai ter caminhado muitos quilômetros. Então, a gente tem que prestar atenção. Mas a viagem continua e chega um momento que você finalmente vê a placa da cidade de origem que você está indo passear, visitar, ou seja lá o quê. Aí vem aquela alegria, ai, tô chegando, né?
tô chegando. Só que ver aquela placa não significa que você chegou na cidade. Às vezes você ainda vai viajar mais 2, 3 horas, né? Para chegar próprio dito na cidade que você resolveu ir. Então você continua caminhando. Só que o que acontece? Chega um momento dessa viagem que começam a aparecer as nuances da cidade, daquele território, daquele povo aonde você está indo. Eu fui de Minas Gerais para o Distrito Federal, fui para Goiás, Goiânia, Caldas Novas, né? É Goiânia, eu lembro que quando o ônibus saiu de Minas, de Belo Horizonte, chegou um momento que começou a aparecer montanha para tudo quanto é lado. As montanhas de Minas Gerais são lindas. A última vez que eu vi, estava entardecendo, né? Estava anoitecendo, o sol estava baixando e fez um reflexo cor de pêssego alaranjado em toda aquela montanha, o céu, a luz. Gente, foi o pôr do sol mais lindo que eu vi. Eu posso dizer para vocês aqui, foi o último pôr do sol que eu vi no meu Brasil. Depois disso eu não viajei mais, voltei para Belo Horizonte e dali Itália. Então acabou. Eu acho que hoje eu entendo que foi uma despedida que Deus deixou ver pela última vez aquele horizonte. Aquele Belo Horizonte da minha Minas Gerais, enfim. Então, montanha daqui, montanha dali, montanha daqui, montanha dali. Chegou um momento que as montanhas desapareceram e começou a ficar tudo planície, planalto, né? Aquele terreno plano. E parecia que tinham nivelado com 1 metro, de tanto que era plano. E eu e minha irmã ficava olhando da janela gente, não vê uma montanha. E a terra foi ficando vermelha, e a gente começou a ver um outro paisagem totalmente diferente. Foi a primeira vez que eu observei realmente uma mudança radical no Brasil dentro da viagem, né, de um estado para o outro. Então, quando você começa a chegar, ou você chega no novo território, você começa a perceber as características daquele território. Então, quanto mais você se aproxima do destino, né, da viagem, da cidade que você escolheu, mais você vai ver as características daquele povo, daquela cultura, daquela cidade, né? Tem cidades que são completamente diferentes umas das outras, da arquitetura, dos jardins, das pessoas. A gente vê uma mudança muito radical dependendo para onde a gente viaja. E ali então, né, chega um momento que você está com o mapinha aberto ali ainda, ele está te direcionando, mas você já retoma uma segurança, porque você entendeu, agora eu sei chegar até sem um mapa, porque eu já entendi que eu estou dentro da cidade, eu tenho que só achar ou o hotel ou a casa que eu vou ficar hospedado. Então, quando a gente está chegando próprio dito, às vezes falta 20 minutinhos, meia hora para estacionar o carro do tudo, aí a gente fica assim com os olhos completamente abertos ao novo cenário que nos é apresentado. E aí vem a alegria. Você entende que você está chegando realmente no final. Por que eu estou falando de viagem, de carro, de estrada aqui para os irmãos? Porque quando a gente começa a nossa vida cristã, é como se a gente estivesse saindo com o nosso carro para uma grande viagem. Num primeiro momento, você ainda conhece o ambiente no qual você está, da sua vida espiritual. Você ainda está se destacando do mundo, está abandonando pecados, Deus está te libertando de vícios. Você começa a ficar forte, a crescer, de repente te vem uma vontade de ler as escrituras, né, a Bíblia e tal, e você começa a participar de grupos de oração, de estudo, aquela história toda. Chega um momento que a sua vida cristã, se você realmente se mantém fiel a Deus, ela começa a entrar num propósito de revelação. Deus, ele começa a te ensinar a palavra, Deus, ele começa a te trazer revelação das escrituras, Deus, ele começa a te trazer experiências, Deus, ele começa a falar para você o que ele quer que você faça ministerialmente para servir o reino. Então você começa a caminhar numa estrada longa. Porque tantas coisas acontecem na nossa vida que muitas das vezes a gente nem entende por que está acontecendo tal coisa, ou porque você teve tal sonho, tal coisa, né? Então é uma coisa um pouco, mas você entende, essa estrada é a certa. Mas quando você começa a se aproximar da origem, né, do destino, do destino, do local final da sua viagem, o cenário muda de novo. E ele começa a ficar mais preciso, mais claro, mais harmônico, mais equilibrado. Você começa a ver com mais facilidade o desfecho da história espiritual.
da história de Deus com todo o seu povo, incluindo judeus e incluindo gentios. Então, mano a mano, que a gente está se aproximando do final dos tempos, Deus ele vai te revelando detalhes que você vai fechando todo o seu entendimento da história do homem na Terra. E é isso, meus irmãos, que nós vamos ver que hoje, a partir de hoje, eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo numa sentada só, porque nós vamos pegar do capítulo 36 de Ezequiel e vamos até o 39. E eu vou ter que buscar dados históricos aqui para mostrar para os irmãos que isso que a gente está estudando está em cima da Bíblia, está na Bíblia, tudo isso que está falando aqui. Então pode ser que hoje eu faça um pouco, pode ser que eu feche esse vídeo e faça um segundo e assim a gente vai. Aí você me pergunta, Ana Paula, mas por que você está trazendo esse estudo? Primeiro porque eu acredito que Deus está querendo trazer isso na minha cabeça, que tem uma semana que esse tipo de discurso está me rodeando. Tenho visto coisas na televisão, ontem eu fui ver um documentário sobre a filha de Donald Trump, acho que é Melania, como é que ela chama? Ivana Trump, Melania Trump, esqueci o nome da menina. Mas ela é a filha dele e ela é casada com Jared Trump, que é um judeu. E naquele documentário que eu estava assistindo, teve um momento que passou lá, né, o Donald Trump falando da filha, que ela tá sempre com ele para tudo quanto é lado, ela ajuda ele e tal. Quem sabe ela vai ser a primeira presidente americana dos Estados Unidos, a influência que ela tem em cima do pai dela, e tá daqui, tá dali. E aí, mais lá pro finalzinho do documentário, falou do marido dela, que o pai dele também é um homem muito rico, que ele também é muito rico, que eles são de origem judaica, que o pai dele teve problema com a polícia, não sei o quê, mas aí então, no ano, não sei, 2009, sei lá, que ela conheceu esse rapaz, esse Jared. Então foi a união de duas famílias muito poderosas, muito ricas. E ali, como ele era judeu, para ela casar com ele, ela teve que se converter ao judaísmo. E aí ela passou por todos os rituais, e ela hoje pratica os rituais judaicos. Então ela guarda o sábado, não come carne de porco, entre outras coisas. E aí nesse documentário tem um momento que Donald Trump cita, né? Olha, que eu vou apresentar para vocês o meu genro, Jared Trump. Jared Kesher, vou apresentar ele para vocês. E aí falou qual que era o título dele, né, atual no governo. Ele é conselheiro do Donald Trump e ele é responsável por diplomacia e outras coisas, mas é um cargo muito alto. É como se a filha fosse o braço direito e esse rapaz o esquerdo, ou vice-versa. É um negócio muito, muito pesado mesmo. O trabalho que Donald Trump delegou para esse genro, ele tem muita autoridade, ele pode fazer muita coisa. Enfim, resumindo a história, ele literalmente, Donald Trump, na entrevista, cita a seguinte frase. E foi ali que eu parei, por causa disso que eu fui assistir esse documentário, porque eu falei, poxa, você está falando da filha dele, provavelmente vai tocar no Jared, né, Kesher, que é o judeu que está lá em Israel tentando fazer um acordo de paz. Então, assim, a gente, para tentar chegar numa pista, a gente assiste um programa inteiro. E ali, meus irmãos, resumindo a história, Donald Trump cita essa frase. Esse aqui é meu genro, Jared Kesher, e ele atualmente está trabalhando no Oriente Médio para trazer um acordo de paz entre Israel e Palestina, né? Israel e os povos ao seu redor. E se ele não conseguir fazer esse acordo de paz, não vai ter ninguém que consiga. Soltou aquela frase. Eu olhei, eu falei, mas o indício aí, né, das profecias do final dos tempos. Aí você falando, então o anticristo é o Jared? É o Macron? O anticristo é o Obama? Quem que é esse anticristo? Tem uma notícia triste para você, se você é um que está doido para descobrir quem é o anticristo, né? Nós não vamos descobrir quem é o anticristo neste mundo. A Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que aquele que o detém será afastado e então ele vai se manifestar. Então nós vamos descobrir sim quem é ele, mas lá do céu, tá bom? Nós vamos subir, vamos estar lá nas bodas com o nosso amado Jesus Cristo, né, durante 7 anos, e nesse período a gente vai estar assistindo de camarim o que vai acontecer na Terra, o que estará acontecendo. Se você tem dúvida, basta ver os nossos vídeos passados,
E aí você vai ver os estudos bem profundos. Com relação aos vídeos passados, eu vejo aqui que principalmente quando eu fico sem poder pôr vídeo todo dia, toda semana, 2, 3 vídeos, eu vejo que os irmãos eles começam a ouvir os vídeos passados. Isso é uma bênção, porque aí vocês estudam e aprendem, né? Mas eu quero dar um recado aqui para os irmãos. Com o discurso da viagem, mano a mano que a gente se aproxima da destinação, né, vai chegar na origem, ali onde a gente queria chegar, as coisas vão se formando e vão tomando um quadro mais preciso. E muitas coisas vão mudando ali, vai tendo mais precisão. Você já não tem mais dúvida de certos assuntos. Então vocês vão ver que alguns vídeos, na época que eles foram criados, eles estavam muito maduros para aquela época. Mas com o passar dos anos, aquela ideia continua, mas de forma mais aperfeiçoada. Então o canal, os últimos dias antes do fim, ele com esse tempo que ele está no ar, os vídeos, né, eles vão se aprimorando, vão se aperfeiçoando, vão fechando um quebra-cabeça. Confesso para os irmãos que está se tornando uma grande vontade do meu coração poder voltar em alguns assuntos e clareá-los com mais objetividade, né? Ser mais precisa. Mas, sinceramente, eu não sei se nós vamos ter tempo para isso. Então, meus irmãos, é pela fé, é pela leitura das Escrituras, é pelos estudos que a gente vai ver o desfecho de tudo. Porque Deus, ele não revela nada para uma pessoa só. Ele não pega um ser humano qualquer e dá para ele toda a tradução da Bíblia. Basta ver lá o que aconteceu com Daniel. Chegou no momento que Daniel ele viu o Apocalipse, ele viu o final, o desfecho de tudo. E ali ele vira para Deus e fala, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ele viu o anticristo, ele viu todo o império da besta, ele viu tudo. Mas ele não entendeu nada, ele ficou de cama, ele ficou doente, né, por causa da visão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No final do livro de Daniel, o que acontece? Deus vira para ele e fala assim, cele as palavras deste livro, porque elas só serão reveladas no tempo do fim. Quer dizer, então Deus ele não dá a revelação completa para ninguém. Ele não deu para Daniel essa revelação completa, nem para Moisés, nem para Daniel, nem para Davi, nem para Isaías, nem para Ezequiel, nem para João Batista. Um único só que teve a revelação completa de todas as coisas é o próprio Deus, né? Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele sim, ele sabia tudo, mas como o discurso está em cima da base da profecia, a profecia ela traz uma agulha aquela pontinha de necessidade de você ter fé. Profecia aguça a fé do crente, porque o crente ele vai estudando as profecias, ele vai descobrindo o cumprimento delas, então ele vai acreditando cada vez mais. Entendeu por que tudo está em base de profecia? Eu hoje poderia dizer que a profecia é o alimento da fé do cristão. Porque se ele estuda a palavra, ele vê a revelação das profecias, então ele casa os dados e começa a entender, realmente é verdade. Isso está acontecendo, isso aconteceu, e isso te incita a ter mais fé e te empolga. Então é por isso, meus irmãos, que Deus ele traz as coisas desse modo. Talvez se ele revelasse tudo claro, branco no preto, ou preto no branco, a gente soubesse tudo certinho, talvez a gente não teria tanta fé, porque a gente ia só seguir um cronograma de acontecimentos históricos no mundo. E um belo dia hoje é o arrebatamento, ou então hoje Jesus volta, acabou, terminou tudo aqui. Sabe quanta gente ia se perder? E Deus ele quer apaixonados, ele quer pessoas que são apaixonadas por ele, que o amam de todo o coração, sabe? Que aspiram, que desejam, que suspiram pelo Senhor. E ele então precisa cativar o nosso coração, alimentar a nossa fé através da palavra. Então quando a gente entende isso, a gente tem um prazer muito grande em ler as Escrituras, porque a gente sabe que nós estamos numa mina de ouro, ou eu diria numa mina de mistérios profundos da eternidade. E ali o Senhor te dá um pouquinho de cada vez para alimentar a sua fé. E ele faz com que nós dividamos, existe essa palavra em português? Porque eu falo italiano agora, então 2 línguas, às vezes eu fico com a cabeça meio travada, mas eu possa, ou que se possa dividir, né, a revelação das Escrituras uns entre os outros, amém? Então é por isso que nós vamos estudar Ezequiel do 36 ao 39, porque nós vamos literalmente ver o desfecho de toda a história de Deus para com Israel. Porque Israel
é o relógio de Deus. A base hoje é o relógio de Deus, que é Israel. Então a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo em Israel para a gente entender o quão próximo está a nossa redenção, a nossa subida, a nossa partida deste mundo. E torcer para Israel, torcer para que Deus consiga fazer o melhor do melhor com o coração daquele povo. Então hoje a gente vai começar a destrinchar esse assunto para entender muita coisa, amém? Engraçado, né? Quando Deus ele quer trazer um assunto, ele de todos os lados vai levantando indício. E ontem eu consegui ler, depois de alguns dias, uma mensagem de uma irmã me perguntando por que Israel é tão especial para Deus. É a cidade, é o povo preferido, é o povo, né? Por quê? O que eles têm de melhor que os demais não têm? São tantas nações no mundo inteiro, por que Deus cismou com esse povo? Então aqui a gente vai entender bastante coisa, minha irmã. E aqui a gente vai entender o quão Israel é precioso aos olhos do Senhor e o porquê que isso tudo é assim, amém? Então eu vou falar um pouco da minha cabeça, como eu já estou falando aqui há 20 minutos, eu vou falar em cima da palavra e vou falar em cima de dados históricos. Então nós estamos estudando e eu espero que depois desse estudo, que eu não sei se eu consigo terminar hoje, porque realmente está pesado, meus filhos estão de férias, meu marido, ao mesmo tempo que ele está trabalhando, ele está dentro de casa. Semana passada ele vinha e voltava, eu tenho que cortar, parar tudo. Então eu vou tentar fazer o meu melhor até conseguir concluir todo o assunto, tá bom? Então, meus amados, olha só, eu quero começar esse estudo lendo o capítulo 36 do livro de Ezequiel. Depois eu vou ler um estudo histórico também, que vai contar sobre a diáspora de Israel. Se você não sabe o que significa a palavra diáspora, diáspora, meu querido, significa separação de um povo por diversos lugares, geralmente causada por perseguição política ou religiosa, ou ética, ou por preconceito. Então acontece uma perseguição em massa de um povo, né? Ou por motivos políticos, ou por motivos religiosos, éticos, né? De leis, de caráter, preconceito. E isso aí faz com que o povo fuja da sua terra e se espalhe por algum lugar no mundo. É a imigração. É imigração ou migração? Migração, eles migram, eles saem da terra deles e vão embora buscar uma cidade, um lugar seguro para recomeçar a vida. Isso é diáspora. Então vamos lá, vamos prestar atenção. O livro de Ezequiel, meus irmãos, o livro de Ezequiel, ele é muito, 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 muito profundo. Inclusive, foi Ezequiel capítulo 34, que foi um dos vídeos que eu preguei lá por lá do ano de 2012, o pastor e as ovelhas, né? O falso pastor e as ovelhas. Esse texto ele serviu para a igreja. Então depois, se você quiser ler o capítulo 34 de Ezequiel, você vai ver o que está acontecendo aí hoje no sistema religioso cristão. Mas não é isso que interessa. Cá, no capítulo 36, o meu título aqui está escrito o seguinte: Profecia aos montes de Israel. Então isso aqui começa aqui no capítulo 36 e vai lá até o capítulo 39, toda a história da diáspora. Eu diria que aqui nós vamos ver toda a história da diáspora, praticamente, tá? Toda a história da fuga, da separação do povo judeu sendo espalhado pelo mundo. Porém, não conclui ainda. Eu vou concluir, eu não sei. Nós vamos lendo, mas eu tenho quase certeza que aqui nós vamos ver toda a história da diáspora. Quer dizer, Israel por várias e várias vezes foi exilado. Perdeu sua terra, perdeu, né, o reino. E aqui então a gente vê a profecia bíblica caminhando lado a lado com a realidade. Então eu vou começar a ler o capítulo, vou ler devagarzinho. E vai chegar um momento que eu vou ler os dados históricos, que vai ser bastante informação também, para a gente conhecer o quanto que as profecias são fatais, são reais, tá? Já aconteceram, estão acontecendo, e o quão perto nós estamos da nossa redenção. Nós estamos no ápice. A igreja literalmente está no ápice, eu não tenho a menor dúvida. Mas vamos lá. E um motivo também, desculpa, de Deus estar trazendo esse estudo aqui, é porque agora, dia 27, teve um eclipse.
E eu observei aqui comigo que toda vez que Deus ele traz sinais no céu, ele traz também revelação na palavra. Pelo menos comigo sempre foi assim, tá? Então, dia 27, há 3 dias atrás, ou 2 dias atrás, sei lá, 3 dias atrás, nós tivemos um eclipse. Eu vi ele do início ao fim aqui da Itália. Desde a hora que a lua nasceu até a hora que ela terminou. Meus irmãos, o eclipse ele começou aqui na Itália por volta de 7h13, 7h19 da noite. Ainda estava de dia. A lua aqui já nasce vermelha, depois ela vai ficando branquinha, mano a mano, que ela vai subindo, por causa da atmosfera, né? Só que teve um momento que ela chegou numa certa altura, né? Ela começou a ser cortada. Ela do redondinho, ela começou a ser cortada. Ela começou a ser achatada. E foi virando até uma letra C. Até que chegou um momento que ela ficou totalmente coberta pelo eclipse e ali ela virou aquele vermelho amarronzado. Ela não ficou aquele vermelho. Aqui na Itália a gente não viu a lua vermelha, viu um vermelho cor de sangue de morto. A cor do sangue de morto é aquele vermelho mais escuro, mais sabe, não é um sangue vivo, é um sangue de cor morta, tá? Curiosamente, aconteceram 2 coisas. Eu fiquei assim, de boca aberta. Eu acho que eu ainda vou chegar nisso com os irmãos. Teve um momento que eu consegui ver que abaixo da lua, estava a lua assim, em cima e bem aos pés da lua, estava o planeta vermelho, né? Qual que é o planeta vermelho? É Marte? Sei lá, gente, eu faço uma bagunça, mas todo mundo que está acompanhando aí os sinais no céu sabe qual foi o planeta que ficou mais perto da Terra. Acho que foi Marte mesmo. Ele é o planeta vermelho. E olha só para vocês verem, ele ficou paradinho bem aos pés da lua no dia do eclipse. No dia do eclipse. Ontem ele já estava bem do lado, bem longe, mas no dia do eclipse ele estava alineado bem certinho embaixo dela. E esse eclipse ele terminou 00h13. 00h13 mais ou menos, posso arredondar aí para meia-noite, né? É o horário que o eclipse acabou, que foi voltando, a lua foi ficando branquinha, branquinha, branquinha e virou uma belíssima lua nova, muito branca, muito brilhante, 00h13. Eu comecei assistindo ele aqui da cozinha, cozinhando, fazendo minhas coisas, desesperado, que eu queria acompanhar ele todo, porque disse que era 1h43, mas ele foi das 7 da noite até a meia-noite, tá? Então foi muito mais de 1 hora, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas de eclipse aqui, pelo menos desde a hora que a lua nasceu, começou a sofrer a mudança, depois ela ficou eclipsada, coberta totalmente, depois ela foi voltando ao normal, então foi de 7 até a meia-noite. E isso foi me fazendo refletir. Olha, os reis, né, que foram visitar Jesus, eles foram visitar Jesus por quê? Porque eles viram um sinal no céu, eles viram a estrela. A estrela, né, os guiou até onde Jesus estava, quando ele nasceu. Lá em Gênesis, a palavra diz que Deus fez o sol, as estrelas, né, e a lua para serem marcar dias, estações e para servirem de sinais. E ali a gente vai lá para Apocalipse, por exemplo, capítulo 12, e a gente vê o apóstolo João na ilha de Patmos dizendo que viu 2 grandes sinais no céu. Dentro do livro do Apocalipse, que ele foi trazendo toda a revelação do final dos tempos, chega um momento que ele começa a descrever um sinal. O capítulo 12 de Apocalipse é extremamente profético. E ele engloba Israel, ele engloba a igreja que será arrebatada, ele engloba a besta que vai vir na terra, antes da mulher, né? Ele engloba os santos da grande tribulação. O capítulo 12, a gente já estudou e provavelmente eu vou voltar nesse capítulo mais lá para frente, talvez depois desse estudo aqui, eu acho que vale a pena. Então, prestando atenção, lá no capítulo 12, eu vou citar aqui com as minhas palavras, depois se você quiser vai lá e lê. Isso é coisa profunda só para quem acredita. Se tem gente aqui que não acredita, tem gente que acha que a igreja some do livro de Apocalipse no capítulo 4 e bitolou a cabeça nisso, eu não vou poder ficar aqui batendo cabeça com você, tá? Mas a gente vê claramente, eu pelo menos vejo claramente todo esse desfecho no livro capítulo 2 de Apocalipse. Então João ele simplesmente fala: eis que vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça e calçadas com a lua, né? Então, a mulher vestida de sol,
com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Essa mulher, ela estava sofrendo com dores de parto para dar à luz. Então esse é o sinal que ele viu, o primeiro grande sinal. Dia 23 de setembro de 2017, se registrou um grande sinal no céu. A gente viu a constelação de Virgem, as estrelas, olha aí as estrelas servindo de sinal. A constelação de Virgem, e ela estava alineada com o Sol, com a Lua e com 12 estrelas, incluindo estrela e planeta, digamos assim, né? De tal modo que se formou um desenho no céu, em que o Sol ficou no ombro dela como um broche, aquele broche grego, né, que os gregos usavam, que fechava toda a veste, cobria e puxava o vestido. Então ela estava vestida de sol, porque o broche ele é evidente, né? Eu imaginei esse broche, tá? Mas ela estava vestida de sol porque a luz do sol cobria toda a constelação de Virgem. A constelação de Virgem, ela estava com 12 estrelas, entre elas planetas alinhados de tal modo que eles fizeram uma forma redonda, uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. E no dia 23 de setembro de 2017, a Lua se alineou com o Sol, de modo que ela ficou parada nos pés da constelação de Virgem, no sinal. Então, se você voltar lá no Estelário, em algum programa aí de computador que mostra, né, essa disposição desse sinal, vocês vão ver esse desenho. Mas basta ir no Google, né, e pedir aí o sinal de Apocalipse 12, ainda está fresco, vai aparecer esse desenho aí para vocês. O planeta, tinha um planeta, o planeta rei, eu acho que é Júpiter, né? O planeta rei, chamado, acho que é Júpiter, me perdoem aqui que eu confundo os nomes, eu não tenho uma memória muito boa não, tá? Mas acho que é o planeta Júpiter, conhecido também como planeta rei, ele ficou dentro do ventre da constelação de Virgem exatamente por 9 meses. Depois de 9 meses, ele saiu do ventre da constelação de Virgem por baixo. Detalhe, nesse sinal no céu que foi feito, né, marcado aí do dia 23 de setembro de 2017, esse planeta ele fez zigue-zague, literalmente, ele foi para trás e para frente, eu não sei como que ele se movimentou no céu, próprio dito. Mas no sinal de Apocalipse, ele ficou literalmente rodeando dentro do ventre da constelação de Virgem. E ele não saiu. Então ela estava literalmente grávida. A constelação de Virgem estava grávida do planeta rei. O planeta rei para nós é Jesus. Alguém diria, então é Maria que ganhou Jesus. Jesus nasceu, Jesus subiu para o céu. Esse é o sinal de Apocalipse 12. Não. Porque Jesus, ele não foi arrebatado, ele foi assunto ao céu. Ele subiu devagarzinho. A ponto que os anjos falaram, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Mas Jesus, lá em Apocalipse capítulo 2, ele fala do cetro de ferro, que ele ganhou do Pai para reinar as nações, governar as nações com cetro de ferro. E aí ele cita algo do gênero, eu vou dar para aquele que vencer. O cetro de ferro vai governar comigo com cetro de ferro. E nós somos também considerados filhos de Deus. Só para tentar resumir a história aqui, o sinal do dia 23 de setembro, então, ficou claro que era uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, 12 estrelas na cabeça, sofrendo com dores de parto para dar à luz. Nos estudos de Apocalipse capítulo 12, a gente entende que a mulher é a constelação de Virgem, na Bíblia significa Israel. Aí você já vem com 7 pedras para me bater. Não, meu amado, Jesus ele é judeu. Os apóstolos são judeus. O evangelho para nós veio do povo judeu. Se não fosse pelos apóstolos que tinham nascido ali e não tivessem tido contato com o maior dos judeus, que é Jesus, filho de Davi, da tribo de Judá, nós não teríamos acesso a esse material que nós temos hoje. E a Bíblia, ela é basicamente toda construída em cima de uma linguagem, cultura judaica. Ela tem uma base de cultura. Se você começa a prestar atenção nos discursos de Jesus, quando ele começa a falar, por exemplo, das festas de casamento, do ladrão da noite, esses costumes são todos costumes judeus, são tradições judaicas. É como o pão de queijo de Minas Gerais, saiu de lá, não tem jeito. Hoje ele está espalhado pelo mundo inteiro, virou internacional, mas a origem do pãozinho de queijo veio da onde? De Minas Gerais. Pelo menos é assim a história que eu conheço. Eu acho que deu para os irmãos entender o que eu quero dizer.
Então, a mulher é Israel, porque Israel, meus amados, é a cidade amada de Deus. Deus, ele tem um laço, um acordo, um pacto com Israel, ele tem uma promessa. Aí você fala, mas é o judeu como um todo? São os judeus, o povo judeu? A gente vê que Deus, ele sempre tratou com remanescentes. A Bíblia fala, muitos são chamados e poucos os escolhidos. E se você ler lá do Gênesis até Apocalipse, aí você chega lá na história do Egito, quando Jacó, com seus 12 filhos, vão parar lá no Egito por 400 anos. São as 12 tribos de Jacó ou de Israel. E ali eles saem do Egito por causa de Moisés. E eles entram na terra, que até então não tinha nome, né? A terra prometida, batizada com o nome de Israel, que é o nome de Jacó, patriarca, né? Filho de Jacó, era filho de quem? De Isaac. Filho de quem? Abraão. Que foi o homem que Deus chamou de amigo. Foi o homem que Deus tirou da terra, de uma terra, e levou para uma terra desconhecida e disse para ele, eu vou te dar uma herança mais numerosa do que as estrelas do céu, e vou te dar também uma herança mais numerosa do que a areia do mar. Filho da promessa, Isaac, que depois de alguns anos Deus simplesmente vira para Abraão e fala assim, eu quero seu filho Isaac em sacrifício. O que Abraão fez? Barganhou com Deus? Ah, não, mas eu amava tanto, não pode pedir outra coisa, eu levo outra pessoa. Não, eu quero Isaac. E Abraão o que fez? Baixou a cabeça, pegou o menino, levou para o monte. E na hora que ele estava para bater o punhal no coração de Isaac, Deus ferma. Para! Eu entendi que você me ama. Que você não respalma, você não economiza nada para demonstrar o teu amor por mim. E ali Isaac, né, foi retirado do altar do holocausto e apareceu um cordeirinho numa árvore, que foi o cordeiro que Deus deu para Abraão sacrificar. E aquele texto todo, ele espelha Deus providenciando o cordeiro para a remissão dos pecados do mundo. Porque homem nenhum poderia, por mais que matasse cordeiros e cordeiros e cordeiros, pagar o pecado do homem. Mas só o Cordeiro de Deus é que poderia tirar os pecados do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. E a Bíblia diz que ele é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então começa lá com Abraão a história. Então Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. E Jacó foi um homem que amou a Deus. Jacó brigou com o anjo do Senhor a noite inteira. E chegou um momento que no desespero dele, ele fala, eu não vou te deixar se você não me abençoar. Enfim, meus irmãos, me perdoa, o telefone toca, tá vendo como é que é a minha vida? Bom, eu perdi um pouquinho o fio da meada aqui, mas olha só. Se eu não me engano, eu falei então de Abraão, né? Que Deus tira da terra, de uma terra, e leva para sua terra. Depois Abraão tem Isaac, filho da promessa, e depois nasce Jacó, que brigou com o Senhor por toda a noite, e fala, né, se o Senhor não me abençoar, não te deixa, até que a coxa dele foi ferida, né, ele teve a coxa ferida, e foi abençoado pelo Senhor, e ele teve 12 filhos, e esses 12 filhos de Jacó foram chamados, então, as 12 tribos de Israel. Então, se formou 12 tribos. É claro que tem algumas mudanças aí. Tem tribo que depois sai, entra outra tribo. Teve o filho, né, José, que foi... Os irmãos jogaram no buraco para tentar matar, e ele foi vendido para o Egito e virou ali um governador. E ali foi através dele que todo... O povo de Israel foi resgatado da morte, se a gente parar para pensar, porque naqueles 7 anos de seca que teve, o povo, né, Jacó com seus filhos e suas famílias, eram acho que 80 pessoas, eles iriam literalmente morrer de fome. Se Deus não tivesse providenciado em José a provisão dos celeiros e celeiros de trigo, de grãos, né? E foi onde José trouxe o pai, trouxe os irmãos, e eles passaram a morar no Egito por muitos anos. Jacó então morre, é enterrado lá na terra dele, lá em Israel, volta. Teve um cortejo gigante na época que ele morreu. Até os egípcios foram no funeral de Jacó, para vocês terem uma ideia, foi um dos maiores funerais da história da humanidade. Se você ler lá, você vai ver a história.
Eles guardaram vários dias de luto, depois retomou. E a Bíblia conta que passou-se muito tempo. E toda a geração daqueles filhos de Jacó desapareceu. Quer dizer, o povo cresceu ali no Egito, o povo judeu. Ali então não era nem chamado de povo judeu, né? Era os filhos de Jacó, digamos aqui. É as descendências da descendência da descendência. E a Bíblia diz que Deus fez com que eles multiplicassem na terra do Egito. Até que passaram-se muitas gerações, veio um novo faraó, e parece que ele até nem sabia de nada. Depois de tanto tempo que passou, a história morreu. Tem que ler lá, gente. Para quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando. Por isso que não tem jeito da gente simplesmente falar aqui no ar. Se você não lê a palavra de Deus do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, você boia. E você então começa a confundir o meio de campo. Você tem que ler a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse. Para quem conseguiu fazer isso, eu consegui 2 vezes na minha vida, tenho 40 anos, faço agora dia 4 de agosto. Para mim é uma medalha, é um troféu, é uma alegria. Vocês não têm ideia do quanto que eu estou feliz em ter conseguido ler a Bíblia 2 vezes na minha vida. É claro que vai ter gente que vai falar, eu li 50, 60, 90 vezes, mas adianta ler e não ter no coração? As 2 vezes que eu li foi o suficiente para eu ter uma ideia da situação. Então, eles foram esquecidos, esse novo faraó veio e ele fala o seguinte, bom, nós temos que dominar esse povo, senão eles vão nos dominar. Começa tudo com base política, né? Ou eu domino esse povo, eles vão nos dominar, porque eles vão ficar mais numerosos do que nós. Então só tem um modo para eu resolver isso aqui agora, enquanto tem controle sobre eles, porque eles eram submissos ao governo egípcio. Então foi aonde esse faraó resolveu escravizar o povo judeu. E ali começa o calvário deles. 400, se eu não me engano, pelos dados, 400 anos de escravidão. Mas um sofrimento fora do comum. Eles sofriam e sofriam e sofriam e eles ficaram colocados debaixo de um grande jugo. E durante aqueles anos eles clamavam ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que alguma coisa acontecesse. Quer dizer, ficou ainda alguma coisa. Nasce Moisés, né? Moisés cresce, né? Aí o faraó resolve matar os meninos egípcios, né? Para tentar reduzir a população judia, judia ali no meio do povo egípcio. E ali a mãe de Moisés, desesperada, pega ele junto com a irmãzinha, bota num cesto com betume, né? Taca no rio e Deus guia esse nenenzinho até a filha do faraó, que quando bate o olho nele, fala, isso aqui é uma oferta dos deuses. Eles eram muito crentes nos seus deuses e um Deus mandou isso para mim. Então ela pega aquela criança com tanto amor e ali é revelado que a irmãzinha fala, olha, isso aqui é um menino tal. E ali ela ficou sabendo que ele era judeu, né? Mas mesmo assim ela aceitou o amor à criança. Moisés cresce como um príncipe no Egito, literalmente falando, ele cresce, porque ele era filho da princesa, né? Ele cresce como um príncipe e um belo dia ele bate e mata um soldado egípcio. E os judeus vêm, aquela conversa roda ali tudo e ele foge para o deserto. E ali ele encontra, né, um povo que o abriga, que cuida dele, e ele começa então a criar ovelhas, ele virou pastor de ovelhas, né, na nova vida. Ele se casa, tem toda uma história, um belo dia, cuidando das ovelhinhas, ele vai no Monte Sinai. Acho que é no Monte Sinai que ele para, é onde Deus fala, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E ali então ele vai, e ali ele vê a sarça ardente, e ali Deus começa a conversar com ele. Eu sou o pai dos seus ancestrais, Abraão, Isaac, Jacó. Eu vou estabelecer você para livrar o meu povo da escravidão. Resumindo a história, Moisés volta para o Egito, Moisés tira o povo do Egito, eles passam 40 anos rodeando, vagando no deserto, porque blasfemaram, reclamaram, blasfemaram as coisas de Deus, e morre toda aquela geração, e poucas, acho que 2 ou 3 pessoas aqui da geração de Moisés é que entram na terra de Canaã, que seria já o território ali que Deus começa a dar para o povo. Deus mostra para Moisés a terra prometida. Ele no alto de um monte ele viu, né, uma terra que manava leite e mel, belíssima, belíssima, belíssima. E Deus fala, essa é a terra prometida. E ele recolhe Moisés. Meus irmãos, o povo então entra, domina aquela terra, conquista aquela terra e ali se estabeleceu então Israel. Ali é onde a Bíblia começa com a história, né, dos juízes, começa ali com a história. Dentro do próprio livro de Moisés você vai ver ali o livro de Êxodo, né?
você já começa a ver as leis, porque Deus, através de Moisés, ele começa então a ensinar aquele povo que sai do Egito, um povo escravo, um povo sem identidade, um povo sem cultura, um povo nômade, literalmente falando, um povo escravo. Gente, escravo, ele não tem nada. O escravo, ele não tem nada. Ele não tem direito a nada, ele nem o nome dele é reconhecido. Quantos escravos são reconhecidos por códigos? Na época do Holocausto, eles punham uma estrela e um código no peito do judeu. Então o nome, quem era, quem você fez, que você... não interessava. Você é um número que vai ser queimado no forno, ok? Então Deus, ele tira esse povo escravo, sem nação, sem identidade, sem nada, né? E ali, então, ali no deserto, Deus começa a formar esse povo, o caráter, a cultura, os hábitos. Deus começa a pedir as festas, Deus começa a ensinar. E aí você vai lá para o livro de Eclesiastes, onde estão as leis do Senhor, que Moisés começou a ensinar. E Deus, ele traz a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, provavelmente até de Adão e Eva, toda essa história. E Moisés, ele então ensina aquele povo. Eles morrem no deserto porque eles pecaram contra Deus, mas os filhos deles continuaram aprendendo e entraram na terra prometida. E ali começam então a história do povo, que eles começam a dominar as cidades, eles vão vencendo as guerras, começam a vir os reis. O maior dos reis que mais reino conseguiu conquistar para o povo judeu foi o rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi dava bobeira com Deus, e Deus faz uma promessa para Davi, dizendo para ele: o seu reino vai ser perpétuo. O teu reino, Davi, vai durar para sempre. Porque o reino de Davi foi um reino de festa, de glorificação a Deus constante. Davi, chegou um momento que quando a Arca da Aliança entrou, né, no reino, ele conseguiu pôr, enfim, ele trouxe a arca de volta. A Bíblia diz que Davi começou a saltar no meio da rua, brincando, chorando, cantando igual criança. A ponto que a mulher dele da janela olhou e desfez: poxa, um rei se coloca assim desse jeito por causa do seu Deus. E a mulher foi amaldiçoada, né? Então, Jesus vem da tribo de Davi, que veio da tribo de Judá, a menor e a mais simples, né, das tribos. Inclusive na história dos reis de Israel, você vai ver que então tem uma segunda separação. Das 12 tribos ficou a tribo de Judá e acho que uma outra, mas aqui eu não me lembro mais, mas tenho certeza que a tribo de Judá se separou das demais. Então ficou Israel e Judá. Foi chamado Israel, que foram todas as outras tribos juntas, e Judá, que ficou separada. Olha Deus mostrando profeticamente, né, simbolicamente a separação. Jesus, né, foi a separação de Deus para a humanidade, foi o Cordeiro que veio tirar os pecados do mundo, né? E Deus mostrando profeticamente, desde do livro do Velho Testamento, as profecias para o final. Isaac, o Cordeiro de Deus, depois a gente vê aí Jesus, filho de Davi, né? E aí então vem e começam as histórias da diáspora, que é o que eu vou ler daqui a pouco. Então, meus amados, até chegar em Jesus, Jesus, ele por 33 anos nasce e morre, né? Vai crucificado por 3 anos e meio, sei lá. Por 3 anos ele exerce o ministério, ele escolhe 12 apóstolos, todos judeus, ele ensina, e ali se forma toda uma igreja. Inclusive o dia que o Espírito Santo batiza a igreja, eram todos judeus reunidos numa cidade judia. E ali então vem o batismo com a língua de fogo, está lá no livro de 2 Pedro, não me lembro o capítulo, né? Mas está também em Joel, capítulo 2. Ai, meus irmãos, toda hora o telefone tocou, é porque morreu um senhor aqui e a gente vai ter que ir lá daqui a pouco no velório. Eu vou ter que ir no velório agora às 11 horas da manhã, são 10h10, amém. Mas voltando ao assunto, então, vem o batismo, né? E ali nasce a igreja. Depois vem o apóstolo Paulo, também judeu, né? Judeu, muito estudado, ele mesmo fala o reconhecimento de quem ele é ali na Bíblia. Não lembro o livro, você pesquisa, você encontra. Normalmente numa aula, quando um professor explica, ele dá, né, as dicas, e o aluno que quer estudar, ele faz a pesquisa e encontra tudo. Então, o apóstolo Paulo, né, um dos maiores judeus que a gente conhece aqui na Bíblia, ele vai para os gentios. E aí nasce a igreja dos gentios, também profetizada em Salmos, também profetizada em Isaías, também profetizada em vários livros dos profetas menores que eu andei lendo esses dias. É tanta coisa que eu vou lendo que eu não consigo guardar todas as referências.
Mas para você que lê Bíblia, você vai ver a igreja de Cristo, né, os gentios, sendo apresentados já no Velho Testamento. Inclusive, a Bíblia diz que o povo gentio é um povo que causa ciúmes em Israel. Israel tem ciúme, tá? Mas amém, glória a Deus. Então, você vê Apocalipse capítulo 12, tudo isso para chegar em Apocalipse capítulo 12, da mulher grávida para dar luz. A mulher, então, é Israel. A criança que ela está esperando é a igreja que vai nascer e ser arrebatada. Ana, mas por que ela vai ser arrebatada? Porque o próprio livro de Apocalipse capítulo 12 está dizendo: nasceu-lhe um filho varão e foi arrebatado para Deus. Arrebatado é tirado com força. A palavra arrebatar significa arpazo, tirar com força. E aí o dragão, né, que estava ali, aí João fala o seguinte: ela estava sofrendo de dor para dar luz, né, e tal. E vi também um outro grande sinal no céu. Eis um dragão vermelho, grande vermelho, parado em frente da mulher, esperando para quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Presta atenção. Volta agora no sinal desse eclipse que eu vi agora dia 27. Era por volta de 11h30 da noite, ele estava já terminando, né? Como eu disse, ele terminou em torno de meia-noite, meia-noite 13. Eu não sei se hoje eu vou conseguir entrar no texto de Ezequiel 36 não, hein, meus irmãos? Mas vamos dar introdução a esse estudo, amém, glória a Deus. Eu parei e fiquei olhando, porque ficou muito bonito, o planeta brilhando, né? Esse planeta vermelho brilhando muito, bem grande, a lua ali começando a esbranquiçar, de vermelha caminhando para o branquinho. Mas aí eu prestei atenção, gente, o planeta estava bem embaixo do pé da lua. Uau! E me lembrou Apocalipse, capítulo 12, quando diz que o dragão estava parado em frente da mulher, esperando a hora que ela partorisse para lhe devorar o filho. Alguém aqui já viu como é que nasce uma criança? Uma criança, quando ela sai, né, do útero, de todo aquele trajeto, não quero entrar muito em palavras aqui, mas até sair para fora do tudo, que cai na mão do médico ali, ou de quem está ajudando a mulher a ganhar a criança, na hora que ela passa pelo canal, né, ali, eu vou falar já, desculpa, não estou falando palavrão não. Na hora que a criança passa pelo canal vaginal, ela passa rápido. A última contração, ela cospe a criança para fora. A criança escorrega por causa da placenta, né? Tudo muito, muito ceboso, muito escorregadinho. Então a criança passa rápido. A dificuldade da criança é ela sair do lugarzinho que ela está dentro do útero e passar por todo o canal vaginal, mas na hora que está... Porque o canal é pequenininho, né? Então ela é expelida, ela é cuspida para fora. E o médico pega a criança ali de uma vez só. Se você prestar atenção, é assim que uma criança nasce. É muito repentino, né? Então quem pega a criança, por onde pega a criança? Por baixo. O médico ele está de frente para o canal vaginal da mulher, ok? E a criança nasce de uma vez só. Quando a criança nasce, o médico tem que dar tapinha nas costas dela para ela começar a chorar. Porque quando a criança chora, significa que ela também está respirando e está tudo bem com o pulmão dela. Ela está liberada daquela proteção, daquele líquido, né, que envolve ela por todos os 9 meses. Porque ela respira ali, não sei nem como que a criança respira dentro da criança da mãe. Ela está dentro do líquido da placenta, daquele troço todo lá, que eu não entendo nada, mas é mais ou menos isso. Então o médico ele bate, tem criança que cospe um pouco de placenta, tem alguma coisa assim também. E aí quando a criança chora, o médico não está bem, entrega para as enfermeiras, vão dar banho na criança e por ali vai. Presta atenção. Em Apocalipse a mulher estava vestida de sol, com a lua onde? No primeiro sinal que João viu. Onde que a lua estava? Debaixo dos pés da mulher. Os pés da mulher, onde estão? Eles estão de frente para o canal vaginal de onde ela ganha a criança. E a Bíblia fala que o dragão ele estava ali esperando para que quando a criança nascesse, ele devorasse a criança. Agora, o sinal do dia 27, que foi esse eclipse. A lua estava de frente para o planeta vermelho. Ele estava parado ali. Então, a continuação do sinal do Apocalipse 12, lá da mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés, ele continua com João falando, e vi também um outro grande sinal, um dragão grande vermelho parado em frente da mulher, esperando para quando ela ganhasse, a criança lhe devorasse. E a lua é reconhecida pelo próprio povo judeu como um sinal para quem? Para Israel.
Então a lua, ela está toda ligada a Israel. Quer dizer, está tudo focado em Israel. A igreja, ela vem de Israel. E se o dragão para na frente de Israel para lhe devorar o filho quando nascesse, o que isso significa, meus irmãos, em palavras pobres? Israel ganha criança. A mulher de Apocalipse 12 ganhou a criança. Um filho varão, e ele foi arrebatado para Deus. Quem é que vai ser arrebatado? A igreja de Cristo. Ela vai ser retirada da terra. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5. Você vai ler mais ou menos tudo sobre esse assunto. E tem outros textos bíblicos, e eu não estou aqui para falar para pós-tribulacionista. Esse canal, Os Últimos Dias Antes do Fim, não é canal para pós-tribulacionista. Então, para quem gosta de trazer texto pós-tribulacionista, te peço, por favor, abre o teu canal no YouTube, vai pregar segundo aquilo que você sabe. Me perdoa a falta de educação, o modo grosso de falar, mas isso aqui é para quem estuda a Bíblia em cima da teoria pré-tribulacionista, sinceramente. Então Jesus, a mulher ganha a criança, o dragão está parado em frente da mulher para devorar. E no sinalzinho aqui no céu, a lua estava de frente para o planeta vermelho. Curiosamente, ele já não está mais debaixo da lua. Agora eles já se separaram, cada um está para um lado. Agora olha só que engraçado. Se a lua também simboliza Israel, se a mulher está grávida, a criança nasce, o dragão continua lá em Apocalipse 12 dizendo que ele então não consegue devorar a criança, por quê? Porque a criança foi arrebatada, tirada com força, quer dizer, não deu tempo do dragão abocanhar a criança na hora que ela sai do canal vaginal da mulher. O dragão não conseguiu, porque antes veio a mão de Deus e arrebatou a igreja. E lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que tem aquele que detém o anticristo. E ele não se manifesta enquanto aquele que o detém for retirado. E quem detém o anticristo hoje no mundo? A igreja de Cristo, selada pelo Espírito Santo que atua dela. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então, presta atenção. A criança é arrebatada, o dragão não consegue devorar, e aí a mulher foge para o deserto com asas de águia. Está lá em Apocalipse. Hoje, em vez de entrar com Ezequiel aqui, eu podia entrar com Apocalipse 12, né? Mas amém. Deus sabe o que fazer. Apocalipse 12 diz que a mulher, então, depois que ela ganha a criança, ela com asas de águia foge para o deserto. E o dragão o que faz? Aqui está só falando de dragão. Não tem besta, não tem nada aqui nesse texto de Apocalipse 12. Está falando contra dragão aqui nesse momento. E se você continua lendo Apocalipse, o próprio livro de Apocalipse diz que o próprio dragão é Satanás. Então você vê o poder de Satanás, do diabo, perseguindo Israel, perseguindo a igreja, perseguindo os santos. Ele continua ali, nesse trajeto dele. E a Bíblia diz que ela foge para o deserto com asas de águia. O dragão, então, vai para pegar a mulher, para arrebatar a mulher. E aí abre da boca do dragão como que um rio, para arrebatar a mulher. Só que aí a terra abre a boca e engole o rio. E a mulher, então, é guardada por 42 meses. Está lá em Apocalipse capítulo 12, dizendo que a mulher, então, ela é guardada por 42 meses, que são 3 anos e meio. Continuando o livro de Apocalipse, capítulo 12, diz que então o dragão, não conseguindo devorar também a mulher, ele se volta contra os restantes dos descendentes da mulher. Mas lá fala quem são esses descendentes, e aí explica lá que eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Judeu tem testemunho de Cristo? Não. Judeu acredita em Cristo? Não. Judeu só vai acreditar em Jesus Cristo no finalzinho lá, que está lá em Zacarias, se eu não me engano, capítulo 14, que eles vão ver ele descendo do céu, no último momento, montado num cavalo branco com as vestes salpicadas de sangue. E lá em Zacarias capítulo 14, isso não é 14, está entre o 12 e o 15, ou 12 e 14, que aqui eu não estou com tudo aberto aqui, mas acho que é 14. Diz que eles vão chorar igual criança, e vão lamentar, vão sentir muito, vão ver, poxa, você já tinha nascido, você veio, nós não te crucificamos. É aquele remanescente de judeu que vai ver Jesus descendo no cavalo, com os seus santos com ele, com a igreja. Está lá em Zacarias 14. Meus irmãos, quem tem o testemunho de Cristo é gentio.
E a Bíblia fala, no capítulo 13 de Apocalipse, que vai se levantar uma besta da terra. E essa besta vai perseguir. Agora aqui eu já estou na... Não, a besta que emerge do mar, está lá em Apocalipse capítulo 13. Ela vai perseguir os santos por 3 anos e meio. Quer dizer, os mesmos 3 anos e meio que Israel está guardada no deserto, Satanás e o império da besta com o anticristo vai perseguir o remanescente dos santos que estão na terra, que têm o testemunho de Cristo e guardam as leis de Deus. Agora, ter e guardar é uma coisa que a pessoa já tem em processo com ela. Não é que vão receber o testemunho de Cristo e vão praticar a lei de Deus, não. Eles já têm o testemunho de Cristo. Quer dizer, quem anteriormente estava na presença desses homens e mulheres que ficam no início da tribulação, vão ter testemunhado para eles: Jesus Cristo é o único caminho, salvação. Se você não for por ele, você vai para o inferno. Algo do gênero. Então, meus irmãos, olha só. Dia 27 de julho, né? Teve um eclipse e o planeta vermelho ficou debaixo da lua. Esse sinal, meus irmãos, para mim, Ana Paula mostrou claramente o dragão vermelho parado em frente da mulher para devorar o filho varão quando nasce, que é o segundo sinal que João viu lá em Apocalipse capítulo 12. É isso que eu vejo ali claramente. Posso estar errada, porque é como eu disse, Deus ele não pega um ser humano na face da terra e revela tudo para ele, mas a viagem está chegando ao final. Então o cenário já se torna mais preciso, mais claro, já está mais límpida a imagem. Você já consegue ver o quadro de tudo junto de modo muito mais fácil. O próximo evento, meus amados, que vai acontecer na Terra é o arrebatamento. Porque depois dele o próximo evento que vai acontecer é Gog e Magog. Porque a criança nasce, o dragão não consegue devorar o filho varão, então ele vai perseguir a mulher que com asas de águia foge para o deserto. E quando ele abre esse rio e o rio é engolido pela terra, a gente vai cair lá em Ezequiel capítulo 38 e 39, que está dentro do projeto de estudar isso com os irmãos. Está dando para entender por que nós vamos ler do Ezequiel do 36 até o 39? Inclusive eu aconselho os irmãos, porque pelo que eu estou entendendo, eu não vou conseguir ler nada de Ezequiel aqui hoje, porque realmente não vou ter tempo. Vai ser uma coisa feita de mal feita, eu prefiro parar e continuar. Eu deixo para vocês ler Ezequiel, do capítulo 36 até o 39, porque no próximo vídeo eu já entro direto nesses assuntos aqui. A gente vai então encontrar a diáspora de Israel para ver o quanto que esse capítulo 36 ele é profético. E a gente vai até Gog e Magog, capítulo 39 de Ezequiel. Mas então, é isso que Deus está trazendo esses dias. O arrebatamento está às portas. Agora eu quero falar mais algumas coisas. O sinal na lua do dia 27, ele terminou aqui na Itália por volta de meia-noite. Por volta de meia-noite e alguns minutos. Isso me lembrou, na hora que eu estava olhando o sinal, me lembrou Mateus capítulo 25, quando fala da parábola das 10 virgens. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, eis o noivo. 5 delas tinham a lâmpada acesa e 5 não. Os irmãos muitos vão achar que eu sou exagerada, mas eu vou contar para vocês um negócio. Agora aqui na Itália é verão. E a gente tem uma espécie de uma redinha, de uma tela que a gente põe na porta, na janela. Então a gente fica com tudo aberto, não entra mosquito, não entra pernilongo, não entra nada. Quando a gente não tinha, era uma sofrência, né? Sofria muito, porque todo dia picada de pernilongo para todo lado. Ok. Só que às vezes a gente quer ficar na varandinha que a gente tem aqui fora, mas basta sentar lá, os pernilongos começam a morder. Meu marido, esses dias, botou na cabeça que ele queria comprar uma vela anti-pernilongo. É uma vela, ela é uma vela amarela de um produto que quando queima faz aquele cheiro e ali então expulsa, né, mosquito, pernilongo, eles não é repelente. E essa vela, ela é disposta numa coisinha de barro, numa jarrinha de barro. Parece uma candela, é uma candela, né? E foi essa semana, a gente foi correr no supermercado, meu marido viu essa velinha lá. Ah, eu vou comprar isso aqui. Nós pegamos, foi no domingo antes, domingo anterior ao dia 27. Comprou essa vela. Foi até eu mesmo, peguei e taquei no carrinho de compra, nós trouxemos para casa. Aí eu, no dia do eclipse, como eu queria estar de fora observando por causa do pernilongo, pego a vela, acendo e botei ela bem na porta, bem assim em cima, assim, apoiada do lado da porta. E
E foi tudo muito ocasional, muito naturalmente, não pensei, foi tudo acontecendo assim, sabe? Quando começou o eclipse, eu comecei a ir lá de fora, vendo essa coisa, teve um momento que eu virei, que eu tava cozinhando e vendo o eclipse ao mesmo tempo, uma bagunça. Teve um momento que eu volto para dentro da cozinha, e na hora que eu fui passar, eu bati o olho naquela candela acesa, naquela vela acesa. E na hora que eu bati o olho, eu falei, gente, parece a vela das virgens, né? A candelinha, a lampadinha, a lamparina das 5 virgens prudentes. É igualzinho, gente, é igualzinho. E ali eu parei, fiquei olhando, fiquei assim meio abobada no tempo, vendo aquilo. E ficou acesa aquela vela, digamos assim, aquela lamparina anti-pernilongo, até por volta de umas 11 horas da noite, quando a gente entrou para dentro, fechou de novo as telinhas, fechou as portas e tudo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Eu, nos últimos meses, mais bons meses, eu tenho visto que Deus, Ele fecha a profecia do final dos tempos, inclusive na vida de cada um de nós. A nossa própria vida se é sincronizada com a concretização dos sinais globais ou universais de Deus para o fim. Quer dizer, como se tudo que tivesse em torno da minha vida apontasse para os sinais proféticos também. Quer dizer, essa candela que eu acendi ela na porta. Gente, Jesus diz, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele comigo. A Bíblia diz que no dia das bodas, eis o noivo, o horário era meia-noite. À meia-noite ouviu-se o grito. E elas foram com a luz acesa pelo caminho e entraram pela porta. A porta se fechou. Tem uma outra passagem, eu não vou lembrar aqui quem diz, não sei se é apóstolo Paulo ou Pedro, que fala, filhinhos, já vai alta a noite, já está para amanhecer. Tem um outro que fala assim, tá para mudar o tempo, né? Não sei se é o inverno ou o verão, sei lá. Tá vindo o tempo, um tempo de vida, né? Digamos assim. Tudo isso é profético para a volta de Jesus. Então, eu não sei se eu estou conseguindo passar para os irmãos. No mesmo dia eu vi a lua alinhada com o planeta vermelho. Eu comprei uma velinha para expulsar pernilongo, liguei a ela exatamente naquele dia, na hora do eclipse. E eu olhava para a lua, eu olhava para a vela, eu olhava para todos, entendia esses textos que vinham na minha cabeça. Bastava olhar e os textos iam vindo. Meus irmãos, o próximo evento que vai acontecer é o arrebatamento. Porque é à meia-noite. Meia-noite é mudança de dispensação. Nós atualmente estamos na chamada dispensação da graça. Mas o mundo vai entrar na dispensação da ira. Porque os 7 anos é um tempo da ira. A ira de Deus. E se você acha que os 3 primeiros anos e meio vai ser de paz, uma falsa paz, vai ler 2 Tessalonicenses capítulo 2. Você não vai ver paz. Porque ele vem para enganar aqueles que já estavam perecendo. E quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. E a repentina destruição ela vai vir quando o povo de Deus foi tirado da terra. E atualmente está sendo falado de paz e segurança há muito tempo. Quando andarem, quer dizer, existirá um tempo na terra em que os homens vão estar dizendo paz e segurança. É paz daqui, é segurança dali, por todos os lados. Está se pedindo paz e segurança. Lhe sobrevirá repentina de destruição. A quem? A quem está andando dizendo paz e segurança. E quem é que fala de paz e segurança todo dia aí no mundo? O governo, os líderes religiosos, as ONGs, né, as organizações. Todos eles estão querendo paz e segurança para o gay, é paz e segurança para os animais, é paz e segurança para os policiais, é paz e segurança para o povo, é paz e segurança. E os países estão andando em colapso. Venezuela, Brasil, outros países do mundo. Se não é problema político, econômico, você vê problema de cataclismo. Olha lá o Japão de joelhos. Foi lá agora na Grécia um incêndio que matou não sei quantas pessoas, destruiu cidades inteiras. Agora também lá no Califórnia, mesma coisa. Vulcões, né? Colunas de fogo. A Bíblia fala lá em Joel, capítulo 2, que Deus ia trazer colunas de fumaça, sangue e enxofre. E é o que está acontecendo. Vulcão para tudo quanto é lado explodindo.
Agora começou incêndio para tudo quanto é lado também, acabando com cidades inteiras. Sangue. Pessoas morrendo no meio de todo tipo de morte com sangue. Então, meus amados, o próximo evento que vai acontecer, quando vai acontecer, não sei, porque a mulher deu à luz a criança. A mulher, quando ela está na mesa para ganhar a criança, ela sente as contrações, acontece todo o evento, mas nem o médico sabe exatamente o minuto que a criança nasce. A ponto que quando a criança nasce, depois é registrado, nasceu hora tal, tal minuto. Então, o momento exato, o minuto exato que a criança sai do corpo da mulher, ninguém sabe. A natureza é que leva o corpo dela a tirar a criança. Alguém tem que estar pronto para recolher a criança, para pegar a criança quando nasce. E o dragão estava lá, parado em frente da Lua. Planeta Marte, acho que é isso mesmo. Se vocês estudarem um pouquinho sobre o planeta Marte, ele tem um lado oculto, de ocultismo, ele é cultuado pelos ocultistas. Então, meus amados, eu vou entrar com vocês no próximo estudo, capítulo 36 de Ezequiel, que fala da profecia aos montes de Israel. É um capítulo que vai abrir, ele vai abrir com a diáspora de Israel. Esse capítulo ele abre com Deus explicando. Então a gente vai passar pela diáspora, quer dizer, os tempos em que Israel foi dispensado entre as nações, por várias vezes foram espalhados, até que chegou lá na época de Hitler, e eles foram espalhados de modo radical por todo o planeta, foram parar aqui nas Américas, né? E aí a gente vai ver sobre isso lá na visão do Vale de Ossos Secos. E ali passa esse pedaço, e aí então você vai ver uma reunião de Judá e de Israel, porque depois do holocausto de Hitler, Israel volta para sua terra, lá em Israel. Os judeus voltam para Israel. Eu outro dia estava até vendo um filme aqui da guerra, de uma das guerras que teve, o povo voltando. E aí você entra lá dentro do próprio capítulo 37, termina, né, a reunião dos povos, quer dizer, eles voltam para Israel, e ali em 38 entra a profecia contra Gog e Magog, e aí lá em 39 a queda de Gog, que é a terra que engole o rio que saiu da boca da mulher. Eu não tenho como passar isso tudo aqui hoje, pelo meu horário, pelas condições nas quais eu me encontro, vou ter que trocar de roupa e ir lá no funeral do moço, mas também porque é um assunto amplo, que a gente vai ter que ler bastante coisa. Mas nós estamos dando a introdução, gostaria já de amanhã, terça-feira, retomar esse estudo aqui, no máximo na quarta, não sei como é que vai ser, mas durante essa semana ainda vou trazer a segunda parte desse estudo. Mas eu espero estar conseguindo passar para os irmãos aquilo que eu tenho visto. Amém, meus irmãos? Isso tudo que nós estamos falando aqui é altamente profético. Então esteja alerta. O próximo evento que vai acontecer é o arrebatamento. Eu, Ana Paula, não tenho dúvida. Meus irmãos, o arrebatamento vai acontecer antes de Gog e Magog. Porque em Apocalipse, capítulo 12, tem toda a cronologia dos acontecimentos. E a criança é arrebatada para o trono, para o céu, para junto de Deus. E então o dragão, que não consegue comer a criança, ele vai atrás da mulher que foge para o deserto com asas de águia. Um outro tema curioso, asas de águia. Eu por muito tempo tentei destrinchar esse mistério. O que é essas asas de águia? E aí eu deixo só a pergunta para vocês. Qual é o símbolo dos Estados Unidos? Uma águia. E qual é o país no mundo que está fazendo de tudo para ajudar Israel? Hoje, no dia atual em que vos falo? Os Estados Unidos. Quem é que é o embaixador que está lá tentando fazer um acordo de paz entre Israel e Palestina, digamos assim? Jared Kushner, um judeu, genro de Donald Trump. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se ele é o anticristo, se não é, não interessa, mas uma coisa eu tenho certeza, que essas asas de águia provavelmente apontam aos Estados Unidos, ajudando a Israel a fugir para o deserto. Só que ele só foge para o deserto. Os Estados Unidos, eu estou falando Estados Unidos, que é o único país que tem como símbolo uma águia, né?
E é um país que está aí todo tempo por Israel, todo tempo ajudando. Ó, gente, o cara é judeu, o sogro é cristão, dito pela mídia, está fazendo acordo, colocou a embaixada lá em Jerusalém, está batendo pé para todo modo, para resguardar Israel de todo jeito. Israel acabou de decretar esses dias para trás que é uma terra inseparável, é a capital, é a cidade eterna, sei lá como é que eles usaram. Quer dizer, tudo está apontando para esses acontecimentos, mas Estados Unidos está o tempo todo como um muro em torno de Israel neste momento. Você vê agora Donald Trump conversando com Vladimir Putin contra o discurso lá do Irã, porque o Irã está com todos os dentes voltados para Israel neste momento, inclusive nesses dias em que nós estamos aqui, o Irã tem jogado míssil, bomba lá em Israel, tentando de tudo, Israel guerreando com o Irã já. Aí Putin começa agora a bambear, falando que pode ser que ele não vai apoiar mais o Irã, se o Irã continuar assim. Donald Trump, então, teve esse acordo selado com Vladimir Putin, que aponta ser Rush, da terra de Gog e Magog, o príncipe, talvez, que vai reunir as nações e vai apoiá-los contra Israel em Gog e Magog. Então, eu vejo pessoas, atualmente, que fazem parte do quebra-cabeça do mistério profético do final dos tempos. Então, tudo indica que os Estados Unidos, de algum modo, vai ajudar Israel a fugir para o deserto com asas de águia. Só que o dragão abre a boca e um rio vai contra a mulher. As asas de águia, nesse meio tempo, já sumiu do assunto. Mas aí entra a intervenção divina, porque na própria Bíblia aqui fala que Deus é que vai salvar o povo de Israel em Gog e Magog para que o nome dele seja conhecido no mundo inteiro. É mais um testemunho da glória de Deus pelo seu povo. Então, meus amados, a asa ajuda a voar, ajuda a fugir, ajuda a escapar. Israel não vai fugir por terra, Israel vai fugir para o deserto, que é lugar de provação, lugar de sofrimento, voando. Então, eu, Ana Paula, acredito que os Estados Unidos, de algum modo, vai estar ajudando a Israel a fugir nessa guerra chamada Gog e Magog. Mas a guerra vai se levantar do mesmo jeito para Israel. Mas Deus vai entrar com a intervenção divina e vai arrasar com os inimigos em torno de Israel. E a gente vai ler isso tudo aqui a partir do próximo estudo, do capítulo 36 de Ezequiel até o 39. Eu deixo para vocês já toda essa base, e aí no próximo áudio a gente entra próprio dito nesse estudo, meus irmãos. Assim eu vos saúdo, vou ter que encerrar aqui agora, vos cumprimento, tá bom? Eu vos saúdo com santo, glorioso e poderoso, né? Nome de Jesus Cristo, que é o nome do Filho de Deus que vai nos ajudar a superar todo esse período aí. E esteja vigilante, meus irmãos, porque o tempo está próximo para a igreja. Se o negócio para Israel já está pegando fogo, imagina para a igreja. Fique na torre de vigília, não abaixe a guarda em nenhum momento. E que o Senhor vos encha com a gloriosa, poderosa e santíssima Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.